Quais os erros que você deve evitar ao fazer o design de sobrancelha? Vamos ao erro número 1, que é mesma medida de corpo e cauda. Então, o ponto inicial até o ponto alto é chamado de corpo e o ponto alto ao ponto final é chamado de cauda. E por que não pode ser a mesma proporção de medida de corpo e cauda? Porque se você observar, a sobrancelha fica parecendo um chapéuzinho. Então, o corpo ele sempre deve ser maior e a cauda sempre menor. Eu vou fazer uma demonstração aqui para você de comprimento total de sobrancelha. Normalmente, aqui no nosso país, entre as brasileiras, a média de comprimento total de sobrancelha é entre 5 a 6 centímetros aproximadamente. Eu vou fazer aqui como se essa sobrancelha total tivesse 5 centímetros e meio. Como eu sei qual é a medida do meu corpo? Normalmente, você tem que guardar isso na sua cabeça. 60% da sobrancelha é o corpo e 40% da sobrancelha aqui vai ser a cauda. Então, como que eu encontro 5 centímetros e meio me baseando por isso aqui? Primeiro, você deve levar em conta que a sua cliente já possui e entender que não existe medida padronizada para ninguém, tá? Mas se, por exemplo, essa sobrancelha tem 5 centímetros e meio, o corpo vai ser entre 3 a 3,5. E a cauda vai ser na média de 2 a 2,5. Então, essa daqui seria uma medida para você se basear aproximadamente, tá bom? Eu vou fazer aqui como se fosse uma sobrancelha um pouco maior, porque às vezes pode ser que você encontre clientes que tenham sobrancelhas mais alongadas, de 6 centímetros, por exemplo. Se é uma sobrancelha de 6 centímetros, o corpo vai ser entre 3,5 a 4. E a cauda vai ser entre 2 também a 2,5. Porque a cauda ela sempre vai ser um pouquinho menor do que o corpo. Dessa forma, vai dar aquele ar de sobrancelha mais alongada e muito mais simétrica para a sua cliente. Espero que tenha gostado. Erro número 2, cauda muito longa. Então, se você observar, eu fiz uma linha para você entender em relação à cauda, tá? Aqui a cauda, ela tá passando do que seria o ideal, né? Então, o que é o correto? Se você atender uma pessoa e você vê que aquela sobrancelha está muito alongada, na hora que você fez as medidas que você já sabe de marcação para fazer o design e esse final ficou muito fora, você pode tirar um pouquinho desses pelos que estão aqui, tá? Para reduzir um pouco esse final. Porque quando a sobrancelha é muito alongada, fica com aquele aspecto de sobrancelha entristecida, sobrancelha caída, tá? Então, eu vou desenhar aqui o que seria o ideal de cauda e de final aqui de sobrancelha. Eu vou terminar aqui. Cauda, aqui no ponto final, pode ser na mesma altura do início, isso aqui é o ideal, é o completo ideal. Ou a cauda, aqui o ponto final, pode ser levemente mais curto. Se eu tiver aqui, me baseando pelo desenho que eu tenho aqui, o meu ponto inicial está um pouquinho mais abaixo do que o ponto final.
Isso aqui também tá certo, porque dá um ar de sobrancelha mais sexy, sobrancelha bonita também, tá? Então essas duas formas estão corretas. O incorreto é passar esse final, principalmente quando você vai fazer a aplicação de rena, não somente no design. Número 3, que é a espessura do ponto alto mais grossa do que o ponto inicial. Igual esse desenho aqui que eu fiz para você. E o que eu vejo muito, às vezes muitas pessoas fazendo é isso aqui, ó. Começa numa espessura, aí engrossa lá em cima para fazer o arqueado e depois afina. Isso aqui tá errado, tá? Por quê? As sobrancelhas, elas têm que ir afinando gradativamente. Então, qual seria o desenho ideal aqui? Eu vou apagar esse início para você entender melhor. E também vou pegar aqui a régua. Mais ou menos aqui deu para entender, né? O que eu quero explicar para você? Que a espessura, você tem que perceber muito bem como que você vai fazer. Por quê? Como eu expliquei no início do vídeo, o ideal é que as sobrancelhas vão afinando gradativamente. Mas tem uma ressalva. O ponto alto, ele pode ter a mesma espessura do ponto inicial, mas ele nunca pode ser mais grosso do que o ponto inicial, tá? Então, um exemplo, se a minha espessura inicial aqui da sobrancelha é 0,8, por exemplo, qual que vai ser a minha espessura do ponto alto? Até 2 milímetros a menos, ou a mesma. Então, pode ser entre 0,8 a 0,6, tá? Pode ser na mesma ou até 2 milímetros a menos, tá bom? Por quê? A sobrancelha fica mais bonita, vai ficar aquele alongado, afinando gradativamente, que é o ideal. E aí você me pergunta, tá, e a cauda? Qual eu sei a medida? A mesma coisa, você pode colocar até 2 milímetros a menos do que você colocou aqui, ó, no ponto alto. Então, a cauda vai depender do que você colocar no ponto alto, tá bom? Erro número 4, ponto alto da sobrancelha com um bico. Olha aqui nesse desenho que eu fiz, não tem muito nem o que falar, tá? O que eu quero que você entenda? Se você quiser fazer uma sobrancelha arqueada na sua cliente, você nunca, jamais deve fazer esse aqui, esse bico, tá? Porque senão fica como se fosse uma sobrancelha geométrica. E sobrancelhas, nenhuma sobrancelha é assim. E às vezes eu vejo que tem gente que faz isso até mesmo com a aplicação de rena, principalmente. Então, evite fazer isso, tá? Porque isso daqui tá errado. Então, qual seria o ideal? Sobrancelhas sempre devem ser mais suaves, com traços suaves. Então, o ponto alto vai ser sempre mais arredondado, de forma sutil, de forma natural. Isso aqui é um ponto alto de forma correta, tá? Eu vejo que às vezes você quer, eu vejo algumas pessoas fazendo sobrancelhas arqueadas com a rena, passando do formato que a cliente já tem, e isso também já é totalmente incorreto. Quando você faz a aplicação de rena, querendo arquear essa sobrancelha, você só vai fazer no limite do pelo, aonde a cliente tem pelos. Jamais fazer aplicação de rena fora dos pelos. E arqueados sempre mais naturais e arredondados. Erro número 5. Fazer um degrau na sobrancelha na parte inferior. Observe aqui nesse desenho. Esse é o degrau que jamais deve existir no seu design de sobrancelha. Se você é iniciante, às vezes eu vejo algumas pessoas que estão iniciando nesse segmento da sobrancelha e comete muitas vezes esse erro.
Às vezes de querer elevar o olhar da cliente, de querer arquear, aí acaba fazendo isso aqui, ó. Inicia muito bem, aí sobe de uma vez. E o que seria o ideal? Linhas paralelas, tá? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? Eu apaguei aqui, mas eu vou desenhar de novo porque eu quero explicar outra coisa. Pode ser que alguma vez você já tenha feito esse tipo de desenho na sua cliente. Ou então pode ser que alguma cliente chegou com esse desenho aqui para você. E muitas das vezes esse desenho aqui é de sobrancelha que foi tirada de forma incorreta por muito tempo. Então, o que você deve fazer? Analisar o contexto, analisar o geral da sobrancelha da sua cliente, fazer uma anamnese oral com ela, conversando com ela, para entender se aqueles pelos se aquele formato que está ali, quanto tempo faz? Faz quanto tempo que ela tirou da última vez? Para você entender se é uma sobrancelha que dá para ser recuperada ou não. Porque nós sabemos que quando os pelos são tirados muitas vezes no mesmo lugar, o folículo vai perdendo a força. Enfim, mas o que eu quero dizer para você, o que você pode fazer na primeira sessão? Sempre eu observo que esse degrau ele vai estar praticamente na base mesmo da sobrancelha da cliente, tá? Então, o que você faz para suavizar esse formato que chegou para você? Simples, é só você tirar de 1 a 2 fileirinhas de pelo aqui, ó, na parte inferior. Você fazendo isso, automaticamente o seu desenho já vai formar uma linha crescente, de forma automática, você pode observar. Então, o ideal de sobrancelha é isso aqui, linha paralela, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Vamos ao erro número 6, que é o início de sobrancelha chanfrado para fora. Eu fiz aqui esse desenho e eu quero dar um plus, que é um bônus a mais nessa explicação. Por quê? Esse perfil aqui que eu quero explicar agora, desse erro, pode servir tanto para design comum quanto para design com rena. Então, eu vou começar se fosse um design comum. Pode ser que você tenha recebido alguma vez ou irá atender pessoas que têm esse início de sobrancelha com os pelinhos para dentro, como se fosse um redemoinho, tá? E o que é o ideal de sobrancelha igual a essa? Não é você vir com a pinça e tirar todos os pelos, tá? Porque como os pelos nascem para fora, que no caso seria aqui, ó, o meio da sobrancelha, o meio do rosto, né? Os pelinhos podem estar aqui, ó, já no início, fazendo parte do início da sua sobrancelha. Então, se você tirar com a pinça, pode ser que falhe essa sobrancelha. Então, o que é o ideal? Você vir com a tesoura e cortar esses pelinhos. E vão sobrar alguns pelinhos aqui ainda, tá? Então, você cortando os pelinhos, você já pode resolver o problema nesse tipo de design, tá? Agora, o que eu quero dizer com chanfrado? O ideal de início de sobrancelha é sempre que seja um pouquinho mais chanfrado, só que para dentro da sobrancelha, entrando dentro da sobrancelha. Então, se eu vou fazer uma aplicação de rena aqui nessa sobrancelha, o que eu tenho que fazer? Uma aplicação chanfrada. Eu jamais posso fazer uma aplicação chanfrada para fora. Eu vou reproduzir o erro para você entender. Isso aqui seria uma sobrancelha chanfrada para fora. Observe como fica uma sobrancelha totalmente desproporcional, tá? Isso aqui deixa o olhar muito carregado e às vezes eu já vi profissionais fazendo isso aqui e eu quero que você evite cometer este erro nos seus atendimentos. Então, o que é o ideal? Fazer uma aplicação de rena limpa e chanfrada. Você vai ver como a sobrancelha vai ficar mais leve. E esse
é o início ideal de uma sobrancelha. Então, isso é uma sobrancelha chanfrada para dentro, no caso, o sentido entrando para a sobrancelha, tá bom? Então, essa dica aqui serve tanto para design comum quanto para design com aplicação de rena. Então, recapitulando os pontos principais dessa videoaula, que seria o corpo 60%, cauda 40%. Sobrancelhas, o ideal é que elas vão afinando gradativamente, tá? Final de sobrancelha sempre na mesma altura do início ou um pouquinho mais acima. Evitar fazer aquele bico no ponto alto, tá? Ponto alto sempre mais leve, mais arredondado. Parte inferior, jamais fazer aquele degrau. E ponto de início, sobrancelhas um pouco mais chanfradas para dentro da sobrancelha. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa videoaula.